55. Salmo 55. Esta é a palavra desse domingo, a palavra de hoje, e eu quero partilhar com você. Livro de Salmos, capítulo 55. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lança sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, e me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoiteria no deserto. Daí tem uma palavrinha entre parênteses, pelo menos na minha Bíblia está assim, que é a palavra Selá. Em algumas Bíblias está em português já, traduzido pausa, né? Agora vamos dar um salto lá no versículo 16, que diz assim: mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, no meio-dia, orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, então pouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com Ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos teus dias, mas eu em ti confiarei. Oremos. Vamos fechar os nossos olhos. Você que está em casa, fala também com Deus, olhe conosco. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por nós estarmos aqui nesta noite, reunidos presencialmente ou virtualmente, e a minha oração é que o Senhor possa, pela tua infinita misericórdia, falar com todos, revelando uma palavra eficaz ao nosso coração. Como eu te peço todas as vezes, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, e fale com todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu comentei um pouquinho deste salmo hoje cedo. Eu quero continuar a minha reflexão para falar um pouco mais deste salmo. O Salmo 55, ele é um salmo que foi atribuído ao rei Davi. E Davi, quando ele escreveu esta canção, quando ele fala acerca dessa situação em que ele estava vivendo, nós podemos tirar algumas conclusões. O Davi desse texto não é o Davi, um rapazinho novo lá atrás. Não é o Davi que estava na sua adolescência ou juventude, mas era um Davi já maduro, que já tinha experiências com Deus, que já tinha tido momentos bons e momentos difíceis na sua vida. Esse Davi do Salmo 55, que escreveu essa canção, isso aqui é uma música, escreveu este salmo depois de passar por uma grande decepção. Ele estava desiludido, e como é difícil
difícil você se decepcionar. Como é difícil você recomeçar, né? Depois de uma desilusão, uma decepção. Porque a decepção, como também a desilusão, são situações que acontecem não com pessoas distantes. Nós não nos decepcionamos com pessoas estranhas. Nós não nos frustramos com pessoas que nós não temos o mínimo de vínculo. A decepção ocorre quando nós colocamos expectativa em alguém, quando você coloca confiança em alguém, quando você coloca credibilidade em alguém, e você se decepciona quando não acontece como estava tratado, quando estava no acordo, quando tinha ali um acordo e não acontece. Vem a decepção, a desilusão. O Salmo vai justamente mostrar isso. O versículo 12 aí fala exatamente isso. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Se fosse alguém estranho, um inimigo, eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual. Era alguém próximo a mim. Ele vai chegar a dizer: ó, meu guia. Era alguém que eu tinha como guia, meu íntimo amigo. Bom, a decepção ela ficou grande porque era alguém próximo dele, era um amigo. Então percebe que ele estava angustiado por causa disso. Este salmo ele é chamado de salmo messiânico também. Por quê? Porque Jesus, no final, ele passa exatamente por isso. Jesus, por exemplo, ele foi... Quem traz Jesus foi Judas, que ele escolheu para estar junto. Quem traz Jesus, ou melhor, quem nega Jesus, dos 12 discípulos, foi talvez um dos mais íntimos dele, o chamado Pedro. Então o que o salmista está passando era uma decepção. E é difícil lidar com isso, é difícil lidar com essas coisas. E ele toma uma atitude, na verdade ele toma algumas atitudes, mas uma me chamou muita atenção, muita, que foi o que me deu a inspiração para pregar essa palavra de hoje. Porque ele toma a seguinte decisão, versículo 6, é o principal versículo, amém? Que eu quero falar hoje. Pelo que eu disse, quem me dera asas como pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e eu pernoiteria no deserto. Queria ter asas como uma pomba, e eu queria fugir para muito longe, no meio de um deserto. Ele queria fugir. E eu, quando eu escrevi um dos meus livros, o meu último livro, né, que eu gosto demais, eu gosto de todos, mas esse aqui eu gosto muito, desde a capa até tudo. Esse livro que eu falei de Jonas tentou fugir. E o nome Jonas, não sei se você sabe, o nome Jonas significa pombo. Ele queria fugir, queria uma pomba. Foi exatamente o que o salmista falou: queria fugir, queria me isolar, queria estar num canto sozinho. E às vezes nós passamos por situações na vida onde nós somos tão pressionados, onde nós passamos por uma pressão emocional tão grande, um desgaste tão grande, que às vezes nós temos exatamente essa vontade: sumir no mundo, quero sumir. Tem mãe que fala isso com o filho, né? Para os filhos: eu vou sumir daqui, vocês vão sentir minha falta. Eu já ouvi isso da minha mãe, quando era mais novo, né? Vou fugir daqui, vou embora, vocês vão chorar, vão sentir minha falta. Às vezes a luta, a afronta, a dificuldade era tão grande que nós temos vontade de fugir. E a fuga aqui nesse texto não significa fraqueza. A fuga aqui nesse texto não significa que ele era emocionalmente fraco, era melindroso, era dramático. Não. Fuga aqui significa uma pressão excessiva. Quando você conversa com alguém
alguém que já tentou suicídio, ou quando você conversa com um especialista que trata pessoas que têm pensamento suicida, uma das coisas que eles citam é que o suicida, ele tem um desejo de fugir. Eu quero fugir da dor. Então, às vezes, a única saída que ele enxerga para fugir da dor é a morte, porque na cabeça dele, morrer é a melhor fuga. Acaba todos os problemas acabam. Então, o que o autor do Salmo estava pensando era exatamente isso. Se eu fugir, se eu for lá para o outro lado do mundo, me esconder no meio de um deserto, pronto, eu resolvi os meus problemas. Tem um profeta na Bíblia, um dos maiores, se não o maior dos profetas, se chama Elias. E Elias teve exatamente esse pensamento. Quando ele estava sendo perseguido por Jezabel, diz a Bíblia que ele falou: eu vou fugir, e ele foge para o deserto. E lá no deserto ele teve justamente esse pensamento: eu quero morrer, Deus, tira a minha vida, não quero mais viver. E eu sei que tem pessoas que estão assistindo esse culto, não tenho dúvida nenhuma disso, que vão assistir depois, exatamente com esse pensamento. Trabalhou uma vida por um projeto, trabalhou uma vida por um sonho, e parece que está tudo indo por água abaixo. Pessoas que depositaram toda a sua confiança no relacionamento, e o relacionamento se desfez. Parece um biscoito de polvilho que você faz assim, esfarela tudo. Daí vem a decepção, o desejo de morrer, desistir da vida. Existem pessoas sentindo o mesmo sentimento do salmista: largar tudo, abrir mão de tudo, abandonar tudo, fugir, pegar asas e sumir do mundo. E o interessante é que Deus ele sabe lidar com as pessoas assim, porque Deus, ele não põe uma pressão no salmista. Deus não pega o braço dele e torce o braço dele e fala: você não vai fugir não, você vai ficar aqui. Não, Deus deixa ele. E se você ler o Salmo ele é tão inteligente. Isso aqui é uma música. Vem o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando ele fala que queria ter asas. No 7, ele fala assim: eu fugiria para muito longe, pernoiteria no deserto. Daí tem entre parênteses a palavra Selá, que sabe o que significa? Pausa. Porque eles cantavam isso daqui, e quando chegava nesta hora, pausava. Os instrumentos paravam, o coral silenciava. Sabe o que eles faziam? Curvavam a cabeça, igual nós estamos aqui, e eles pausavam e começavam a refletir. E não tem nada melhor do que você levar uma pessoa a pensar. Eu, como pastor, como vou atender alguém, conversar com alguém me manda uma mensagem ou presencialmente me procura, uma das coisas que eu faço é levar a pessoa a pensar: você acha que esta é a melhor saída? Você acha que se você fugir, você acha que o problema que vai ficar aqui vai se resolver sozinho? Você acha que se você esconder para debaixo do tapete aí o teu problema, será que ele vai resolver? Será que você deixar para amanhã, postergar o seu problema, largar para depois eu vou resolver isso, depois, e sair empurrando, como a gente fala, com a barriga, você acha que vai resolver? Então fugir não é a melhor saída, fugir não é a melhor alternativa. Quando ele para aqui e dá essa pausa, ele pensa, e na hora que ele começa a pensar, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar coisas novas no coração dele. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo que também estavam com esse pensamento de desistir, de ir embora, de abandonar, de fugir, de largar tudo. Só que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele está te trazendo para você pensar, para você refletir, e mais do que isso, ele está lhe dando direções novas, ele está conduzindo a tua vida para que você possa entender que fugir não é saída, desistir não é saída, postergar não é saída. A saída é você buscar de Deus uma direção, e glória a Deus porque você está ouvindo essa palavra, porque Deus, ele vai lhe dar direções. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a ele nessa noite. Aleluia. Amém. E aí, o que a gente faz
gente faz, pastor? Já que fugir não é o certo, fugir não é... A Bíblia fala poucos exemplos de quem fugiu e era de Deus. Um dos exemplos é José. José fugiu e era de Deus, mas geralmente não é fugir, é lidar, é aprender a lidar. E o cristão, ele tem que aprender a lidar com as suas dificuldades, usando as coisas que Deus lhe dá, as estratégias e as ferramentas que Deus vai lhe dando. E eu não vou sair do Salmo, porque o Salmo tem respostas. Quais são as respostas? Aqui eu quero ler junto com você. As respostas que o Salmo vai apresentar, ela começa no 16, que diz assim, olha: mas eu invocarei a Deus. Mas eu vou começar a buscar a Deus. E a conclusão que ele chega foi: e o Senhor me salvará. A decepção ocorre quando eu coloco a minha confiança nele e nela. A decepção ocorre quando eu ponho a confiança nas minhas próprias condições, naquilo que eu sempre sei fazer, naquilo que eu penso. Quando eu coloco em mim, ou eu coloco em alguém, eu me frustro, eu vou me decepcionar. Mas quando eu coloco em Deus a minha confiança, quando eu deposito em Deus a minha fé, e eu começo a acreditar naquilo que Deus tem para a minha vida, dele vem a salvação, amém? Então a resposta de Deus para mim e para você nessa noite é que se nós buscarmos a Ele, a salvação virá dele para a nossa vida. Você pode dar glória a Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluias. Ele vai dizer: Ele me salvará. Aleluia. Ele vai falar no versículo 17, olha só, hein? De tarde, de manhã, ao meio-dia, eu orarei, clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Os grandes problemas aqui do salmista, eles não estavam aqui fora, por mais que tinham problemas fora, mas eram problemas que estavam aqui, na sua mente. E ele aprendeu a lidar com a mente dele. E eu tenho aprendido a conversar com a minha mente e trabalhar a minha mente para algumas coisas. Nesses momentos de crise, nós temos que aprender a trabalhar a nossa mente. Ele pensou o seguinte: quando vier um pensamento, pode ser, é que ele coloca de tarde, pode ser de manhã, pode ser de dia, pode ser qualquer hora, pode ser meio-dia. Na hora que vier um pensamento, na hora que vier pensamento de fugir, de desistir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ouvir, eu vou clamar a Deus, e Deus vai me ouvir. Aleluia. Quando eu acordo pela manhã e eu tenho uma agenda de coisas para fazer, quando eu começo a me programar, hoje é terça-feira, hoje é o dia do culto, hoje é quarta-feira, hoje é dia de fazer ação na rua, hoje é quinta-feira, tem culto, hoje é domingo, são 2 cultos. Quando eu começo a pensar acerca do meu dia, pensar acerca dos meus projetos, quando eu começo o mês e começo a pensar: bom, estou começando mais um mês, olha, vai começar a segunda quinzena de junho,